Oiê, meu nome é Camila. Hoje eu trouxe um vídeo imperdível sobre um tema muito importante, que é sobre conseguir motivação para estudar. Então já deixa o seu like para esse vídeo alcançar ainda mais pessoas, se inscreve no canal, estamos rumo aos 1000 inscritos e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade, lembrando que sai vídeo toda terça, quinta e sábado às 7 horas da noite. Então, primeiro eu quero deixar bem claro aqui para vocês que eu dei uma pesquisada no Google à procura de mais informações que pudessem incrementar nesse vídeo quando eu estava fazendo a minha pesquisa, né? E eu confesso que eu sempre vi a mesma coisa, era sempre planeje o seu dia, elimine as distrações, arrume o seu quarto, esse tipo de coisa que a gente já tá cansado de ver. E o que acontece? Comigo, eu sempre fazia todas essas coisas e nunca funcionava. E eu ficava pensando assim, poxa, eu nunca me sinto motivada, nunca me sinto assim, com vontade de estudar mesmo. Será que o problema tá em mim? Mas então, não deve ser novidade nenhuma pra você que a gente nunca consegue estar todos os dias plenamente motivado. Plenamente motivada. Falhou aqui. Mas é aí que tá a questão. Tem um livro, cujo autor eu não me recordo que eu li, que traz o seguinte posicionamento. Ele diz que já que a gente não pode estar sempre motivado, a gente não consegue estar, a questão está em poder enganar o cérebro. Isso é uma coisa assim, que é muito real. Um exemplo é por que a gente chora em filmes? A gente sabe que aquilo não é real, mas mesmo assim a gente sente algo e a gente chora. Então guarda essa informação, que essa é uma das informações mais importantes desse vídeo, unida posteriormente no final do vídeo com outra que vai ser assim, o ouro de tudo. Entendeu? Agora, a segunda informação extremamente relevante desse vídeo é o seguinte. Um dos maiores motivadores que existem é o progresso. Depois de muito tempo, indo algumas semanas na academia e depois simplesmente largando, eu entendi por que é muito mais fácil a gente criar hábitos destruidores de curto prazo do que hábitos que são benéficos pra gente, mas são de longo prazo. Então é aí que tá. No hábito de curto prazo, por exemplo, comer algo gostoso e sentir aquela satisfação é em curtíssimo prazo. Então você come, sente aquela êxtase e aí pronto. Já nos hábitos de longo prazo, você começa, fica meses tentando, fazendo, para então conseguir notar alguma diferença. Então lembra que eu disse que a maior motivação está no progresso? Então, guarda essa informação também. Infelizmente, com os estudos, não é diferente desse meu exemplo da academia. Por quê? Você começa estudando, aí você faz um exercício, não tá tão bem assim. Até que um longo prazo, quando você vai fazer uma prova, você percebe que você melhorou um pouco. Ou então em um simulado, você melhorou desde do seu último simulado, da sua última prova, enfim. Então é uma coisa de longo prazo. E já que somos seres difíceis de lidar, que sempre prefere focar no fracasso do que no sucesso, a gente acaba não se importando tanto com o mínimo de, por exemplo, no último simulado você acertou uma questão a menos e nesse uma a mais, mas você não vai notar isso, você vai perceber que você não foi tão bom quanto você queria. Então vamos lá, lembra das duas informações extremamente relevantes que eu dei? Primeiro, enganar o cérebro. Segundo, progresso gera motivação. Imagina só o que aconteceria se a gente juntar essas duas coisas. Então, eis o que você vai fazer. Primeiro, você vai criar um sistema em que você consiga diariamente medir a sua evolução. Antigamente, um dos hábitos que eu ainda faço, não apenas antigamente, é o hábito de ter uma agenda e planejar o meu dia. Eu sempre coloco lá, virou um hábito, desde que eu tinha 14 anos, eu fazia isso e hoje eu, não consigo viver sem. Mas qual que é o meu problema? Eu fazia o seguinte, eu colocava metas ali que eram impossíveis de se cumprir. Então eu falava, fazer 100 questões, estudar 5 matérias diferentes por 4 horas líquidas. Percebe como são coisas assim extremamente irreais? Então, hoje em dia o que eu faço é o seguinte, eu coloco estudar matéria 1 e estudar matéria 2 e eu coloco o mínimo. Porque quando eu vejo o mínimo, sempre
Sempre que eu termino, eu fico fazendo afirmações positivas sobre mim, como por exemplo, nossa, como eu sou incrível, nossa, como eu consegui terminar rápido, eu consigo tudo que eu quero, eu me dei essa meta e eu consegui. E aí isso gera uma vontade de falar assim, e se eu fizesse mais um pouco? Já que eu consegui fazer tudo isso, eu consigo mais. E aí eu vou fazendo, só mais um, só mais um. Porque o que acontece? Se eu terminei ali. Ok, eu já sou vencedora, eu já sou uma pessoa exitosa. Então, se eu faço mais, eu me sinto mais incrível ainda. Mas se eu não fizer mais, eu fiz o mínimo. Então, tenha sempre o mínimo, crie o hábito de todos os dias fazer aquele mínimo e fazer mais com essas afirmações, sabe? Se empoderando de que você consegue fazer ainda mais. Ok? Estamos entendidos? Mas agora o problema é que, às vezes, fazer isso apenas não é o suficiente, porque às vezes a gente só quer ficar em estado vegetativo na cama assistindo uma série nova que lançou, né? Eu entendo bem isso. Então, o segundo hack é muito importante, unido a esse primeiro. Mas antes disso, se inscreve no canal, por favorzinho. Eu tô te ajudando a ter motivação. Então vamos rumo aos 1000 inscritos. Eu sempre falo seguidores. Rumo aos 1000 inscritos. Me ajuda. Então, o segundo hack que você vai unir a esse primeiro é: tenha na tela do seu celular ou do seu notebook uma imagem que descreva o seu objetivo sendo concluído. Ok, vou falar aqui sobre lei da atração mesmo, mas não é a questão da lei da atração em si. Eu acredito na lei da atração, eu uso isso, mas não é a questão da lei da atração em si. Às vezes, o motivo da gente não ter motivação suficiente não é apenas o fato de que a gente tá cansado, de que a gente é fraco. É porque a gente não lembra do nosso motivo, sabe? Porque se você tem um motivo extremamente relevante, assim, que é importante pra sua vida, que se aquilo não acontecer, você viveu errado, se você não se lembra desse motivo, e se você não tem um motivo tão forte assim, você não vai conseguir fazer nada. Essa é a verdade. Quando a gente tem um objetivo muito fraco, que tipo, se a gente não fizer aquilo, tá tudo bem, a gente não consegue. Então, o meu exemplo, eu vejo passar na OAB como uma coisa que, assim, vai mudar a minha vida. Se eu não passar, eu sou uma fracassada, eu nunca vou advogar. Então, e se eu passar, eu tenho que passar nessa fase, porque as outras vão ficar mais difíceis. Então, eu tenho essa plena noção na minha cabeça que é isso, ou eu vou ser uma fracassada. E aí, eu olho, eu por exemplo, criei uma montagem da lista de aprovados com o meu nome no centro. E aí, o que eu falo? Todos os dias, quando eu tô cansada, então de manhã, quando eu acordo, ou quando eu não quero levantar da cama, eu olho para aquilo e aí eu fecho os olhos e fico me imaginando, sabe? A cena de recebendo aquilo, a cena como vai ser quando eu ver aquilo real, aquilo materializado. E, gente, é uma coisa tão incrível que eu juro pra vocês que teve vezes que, assim, eu realmente entrei no personagem e imaginei aquilo que eu cheguei a me emocionar. Houve vezes em que eu chorei, que vai ser tão incrível, sabe? A realização de um sonho, que eu chorei de emoção. Olha aí, o cérebro não sabe o que é real, aquilo não estava acontecendo, mas só de imaginar como seria vivendo aquilo, eu já tava chorando. Então, imagina como vai ser quando aquilo se materializar na minha frente, na sua frente também. Quando o seu objetivo, que você viu todos os dias na capa do seu celular, se materializar, virar realidade, você souber que foi só por você, foi por sua causa, porque você é bom o suficiente. E, gente, um último conselho é que eu sempre me aconselhei de que sonhar não custa nada. Então, eu posso ser boba de sonhar alto, eu sempre sonhei muito alto, coisas que eu achava que seriam impossíveis, e muitas delas eu consegui. Então, no início, talvez você ache isso bobo, uma coisa idiota, ficar olhando para uma foto e imaginar que seja realidade. Mas o que custa tentar? Você não tem nada a perder. O máximo que vai acontecer é você não conseguir. E se você não conseguir, pelo menos você tentou fazer isso. Então funcionou comigo, eu tenho certeza absoluta que eu vou passar por causa disso, sabe? Que eu já sei como eu vou sentir, eu já sinto que tá vindo pra mim. E eu precisei fazer isso por um bom tempo pra conseguir sentir isso, é óbvio. Desde o ano passado, todos os dias fazendo isso. Então esse foi o vídeo, eu espero que tenha sido útil pra você, que você tenha gostado. Comenta aqui
nos comentários se fez sentido pra você, se esse vídeo tá sendo útil, se você vai usar essas dicas. E é isso, não se esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.